Olá, tudo bem? No último episódio da série Comunicando o Amor, nós conversamos a respeito das 5 linguagens do amor e eu destaquei a primeira linguagem que todo ser humano entra em contato, que é o toque físico. Hoje nós vamos conversar a respeito das palavras de afirmação e o efeito que elas têm para abastecer o nosso tanque emocional. Vamos conversar sobre isso? Algumas pessoas alegam que palavras não significam nada. Não adianta você ficar falando que ama se você não demonstrar isso através de atitudes. Acontece que isso é um engano, sabe por quê? Provavelmente quem pense assim é porque a sua linguagem de amor principal e específica não são as palavras de afirmação. Provavelmente seja uma outra linguagem que nós também veremos ainda nessa série. O fato é que pessoas que têm como a sua linguagem de amor principal e específica as palavras de afirmação, elas sim precisam estar sempre ouvindo palavras positivas, o quanto elas são especiais, o quanto as coisas que elas fazem são bem feitas e assim por diante. Da mesma forma que as pessoas que são assim, que precisam dessas palavras positivas para que elas se sintam carregadas de energia e motivadas e capacitadas para produzir cada vez mais, o contrário também é verdadeiro. Quando elas começam a receber críticas, palavras de desencorajamento, de desânimo, elas acabam com maior facilidade se deprimindo e se tornando improdutivas. Isso significa que essas pessoas são muito sensíveis? Que essas pessoas são mais sensíveis do que outras? Não. Significa simplesmente que a linguagem de amor principal dela são as palavras de afirmação. Eu tenho um amigo que justamente ele tem essa como a sua linguagem de amor principal. E quando eu o conheci, as primeiras vezes que nós conversamos, eu fiquei até um pouco constrangido, porque, como eu falei, nós ainda não nos conhecíamos tanto e ele já tinha tantos elogios para mim e tantas coisas, né? E eu disse, puxa, mas como é isso? Depois eu parei para refletir um pouco mais e eu percebi que essa era a sua linguagem de amor. E assim como ele comunicava o seu amor dessa maneira, era dessa maneira que ele também precisaria receber manifestações de carinho, de afeto, de respeito e assim por diante. Portanto, quando nós falamos de palavras de afirmação como uma linguagem de amor, existem alguns grupos de palavras que devem ser levados em alta consideração. E o primeiro deles, então, são os elogios. Elogios sinceros. As pessoas às vezes evitam elogiar porque acreditam erroneamente que o elogio vai fazer com que a outra pessoa se sinta de repente bajulada, que isso suba para a cabeça. Já ouviu essa expressão? Ah, ele vai ficar envaidecido, vai ficar orgulhoso com o elogio. De maneira nenhuma. A Bíblia está repleta de elogios. Deus se manifestou para diversas pessoas que a Bíblia relata um relacionamento mais íntimo com Deus. Deus falando com elas de maneira carinhosa, elogiando, valorizando, destacando características dessas pessoas. Então, não há nenhum erro, não há nenhum pecado em se utilizar essa linguagem do elogio sincero. Um outro grupo de palavras que a gente também pode utilizar para comunicar o amor é palavras de gratidão. E aqui eu queria chamar muito a sua atenção. É muito gostoso quando a gente ganha algo que a gente necessitava. Seja uma ajuda material, seja qualquer tipo de apoio. Você precisou de alguma coisa e alguém estava ali para suprir a tua necessidade. Não é bom ter uma necessidade satisfeita? Assim como é bom termos essa necessidade satisfeita,
a outra pessoa se sentirá muito bem também ao receber uma palavra de gratidão. E às vezes nós nos esquecemos disso. Aliás, quando a Bíblia fala das palavras de afirmação como uma linguagem de amor, a Bíblia nos incentiva, a Bíblia nos desafia, inclusive, a sermos gratos, a demonstrarmos a nossa gratidão para com as outras pessoas. E existem vários outros grupos de palavras que a gente poderia utilizar, como, por exemplo, palavras de consolo e encorajamento, palavras de orientação e de conselho. Mas a ideia aqui é que justamente você entenda que existem pessoas que possuem essa linguagem de amor, que elas precisam ouvir o quanto elas são importantes, elas precisam ouvir o quanto elas são especiais. Talvez de outras maneiras elas não vão sentir tão intensamente o teu amor quanto quando você expressar verbalmente. E aí? Dessas duas linguagens de amor que nós já conversamos, o toque físico e as palavras de afirmação. Alguma delas é a sua linguagem principal? Você já está se descobrindo por aí? Se não, fique tranquilo, porque ainda temos outras 3 muito interessantes e curiosas que a gente vai estar explorando nos próximos conteúdos. Quero orar com você. Posso? Querido Deus, obrigado mais uma vez pelo dom do amor, a tua essência, Senhor, que preenche o nosso coração e dá sentido para a nossa vida. Assim como alguns filhinhos teus possuem o toque, o carinho, como a sua principal linguagem de amor, outros filhinhos teus usam outro sentido, o da audição, e eles precisam ouvir palavras de apreço, palavras de carinho, palavras de afirmação. Por favor, nos dê sabedoria para conhecer cada vez melhor as pessoas com as quais nós nos relacionamos, aquelas que fazem parte da nossa intimidade, para que nós possamos comunicar amor da maneira mais eficaz possível. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Esse conteúdo foi relevante para você? Então, por favor, deixe o seu like, compartilhe para abençoar mais pessoas. E eu gostaria muitíssimo de ter o seu comentário aí no chat, tá bom? Se você concordou, se foi legal, se não foi, se você tem uma crítica, se você tem uma sugestão, tudo isso vai ser muito bem-vindo para poder enriquecer ainda mais os nossos conteúdos. Grande abraço e a gente se vê.